Paula, uma das coisas que a gente tem conversado bastante nessa campanha, desde que nós decidimos colocar a chapa à disposição da congregação e dos conselhos dos departamentos, é quanto dói para a gente ver o restaurante do térreo do prédio anexo pronto, mas fechado, né? Porque a administração não fez a licitação para a compra dos móveis. Além disso, a gente sabe que não foi planejado, e isso é explicável pelo fato de que a gente não tinha tanto espaço assim, mas agora que a gente tem mais espaço com a vinda do prédio da FECAP, a gente precisa planejar uma cozinha industrial lá na faculdade. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, porque eu tenho certeza que você, assim como eu, tem muita coisa para contribuir nessa questão. Olha, eu acho que isso é uma das coisas que mais nos pega. Nós estamos aqui conversando, etc., mas a gente vem falando disso tudo há muito tempo, tá? A gente resolveu colocar um pouco desse nosso diálogo. E em relação à alimentação dos estudantes, é uma coisa que mais pega. Realmente, aquele monte de pontos de exclamação no nosso programa não é à toa. Tem aluno nosso, a nossa realidade nenhuma outra faculdade tem. Vamos lá, tem outras faculdades que lidam com cota, que a gente conhece, mas a nossa realidade ninguém tem. Essa ebulição que nós temos e todo mundo envolvido, né, na São Francisco, ali é um lugar sui generis para o bem e também para os problemas. Nós temos alunos que não vão se alimentar se não tiver um bandejão, como acontece em várias escolas públicas. E a administração da universidade às vezes nem sabe que essa distância que a gente tem do campus é uma distância intransponível para boa parte dos nossos estudantes. Se a gente não for lá e não contar para eles isso e não pedir, com base num projeto, aquilo que é possível e necessário fazer, a reitoria não vai nunca imaginar que o fato de nós estarmos a muitas estações de metrô do campus, a muitos quilômetros de ônibus do campus, vai gerar uma dificuldade como essa que você apontou. Gente, né? Aluno nosso tem que atravessar a cidade para tomar café da manhã. Ele tem que sair do centro, ou às vezes de um lugar mais distante, bem distante, para atravessar a cidade para vir aqui. Nós estamos aqui do lado da cidade universitária, do outro lado isso é surreal. Aqueles e-mails que chegam, nosso restaurante não vai, só o restaurante da Química abre. Né? Tá cheio de feriado que só o restaurante da Química abre. Quer dizer, a gente tem que pensar naquele nosso estudante que tem que ir até a Química para comer. Ele vai 3 vezes por dia, então ele vai ficar lá esperando. E quando não abre? Porque tem dia que não abre nenhum. Gente, isso não dá. Para quem lida com cota, isso não dá. A gente não pode fazer isso. Tem mais, hein? Bandejão tem que ser para todo mundo. Para os nossos estudantes que passam o dia na faculdade, a gente lida com isso que eu fico doida. Que eu sou a última da aula, muitas vezes eles saem antes da aula porque senão tem muita fila no bandejão. Eu parei de dar bronca porque eles saem, porque eles têm que comer antes de ir pro estágio. Eu dava bronca, eles falaram, professora, a gente tá indo comer para pegar a fila. Aí a gente começou a ver que realmente eles têm que sair antes, perder tempo de sala de aula para poder se alimentar para ir pro estágio. Não dá, gente, isso aí tem que resolver. Isso aí é outra coisa que a gente vai ter que resolver, porque assim, agora, com mais espaço, aquele auditório 11 de agosto que tem no térreo do prédio anexo, e que está fechado há muitos e muitos anos, interditado, sei lá eu porquê, ele precisa ser transformado numa outra área para acomodar os estudantes com mesas, cadeiras e etc. Se a gente conseguir ampliar o restaurante, a gente diminui fila, porque você pode chegar, a hora que você chegar, vai ter ali um atendimento adequado e nós vamos ter comida de qualidade, porque é possível construir. Por exemplo, ali onde era antigamente a seção de pessoal da faculdade, fazer uma cozinha industrial bem montada naquele lugar e descer a comida por elevador. Todo restaurante tem a cozinha num andar de cima, normalmente. Então, é possível fazer. Precisa de algumas adequações. O restaurante, infelizmente, já podia ter sido inaugurado, não foi, mas nesse ponto talvez seja uma vantagem para a gente poder fazer uma intervenção rápida, eficiente, construir a cozinha, ampliar o espaço de atendimento e entregar para os estudantes um ambiente onde eles possam comer para poder irem para os seus estágios, para poder ficar lá o dia inteiro. E para ficar na faculdade também a gente precisa montar espaços de convivência. É inadmissível que os nossos estudantes não tenham uma internet de qualidade funcionando o tempo inteiro para eles poderem
Mesmo os que estagiam, tem dia que tem home office, ele pode querer fazer o home office dentro da faculdade, né? E a gente precisa dar espaço e condições para eles fazerem isso. Para isso acontecer, precisa ter banheiro reformado. Os banheiros da faculdade estão em petição de miséria. A gente precisa fazer uma adequação daquele espaço, porque os estudantes ficam ali 5 horas por dia tendo aula, depois os que precisam ficar ali vão ficar mais a tarde inteira, e precisam usar toalete, precisam ter condição de fazerem a sua diária, né, todas as suas atividades diárias naquele espaço. A faculdade hoje é isso, ela é um órgão que fica o dia inteiro ocupado, o dia inteiro com gente. Eu acho que não é à toa que os dois dos nossos principais pontos do projeto são comida, né, e abrigo. Porque, desculpe, não existe inclusão e pertencimento. Você não pode falar inclusão se você não der comida e se você não der abrigo para eles virem, passarem o dia na faculdade, num lugar quente no inverno, num lugar fresco no verão, com internet que funcione, com centro de convivência, para eles poderem estudar, conviver, trabalhar se for o caso. Você não tem inclusão sem comida, gente. Você não tem inclusão sem esse tipo de abrigo. E isso são 2 pontos, sinceramente, Gustavo, a gente já cansou de falar sobre isso. Isso é questão de honra pra gente. Nós vamos fazer tudo. E outra, hein? A USP tá com dinheiro. Sim. Nós precisamos ir com um projeto, como eu aprendi com você, nós precisamos ir com um projeto, etc., para arrancar dinheiro da USP. Por que as outras unidades conseguem e a gente não? Assim, é irritante. Nós precisamos para deixar os nossos alunos, não é só cotista, não, é todo mundo, mas principalmente os cotistas, comerem e terem abrigo, gente. Infelizmente a gente não consegue porque a gente não manda os projetos, ou a gente perde prazo, ou a gente manda atrasado, e isso precisa mudar, né? Então, assim, a biblioteca a gente vê, olha os vistos que está subindo, o projeto que foi muito bem feito pelo professor Paulo Bruna, que é um arquiteto especializado em espaços de biblioteca. Ele deu o projeto para a faculdade, isso é muito bonito, né? A gente vê foi legal. A colaboração também das outras unidades conosco, mas é importante a gente lembrar que nos andares da biblioteca haverá salas para grupos de estudo, haverá salas para estudo individual também. Então, de alguma forma, isso está projetado para acontecer. Mas a gente precisa lembrar que se a gente não tomar as rédeas desse processo, nós vamos viver a mesma dificuldade que a gente vive com o restaurante. O que isso significa? Nós vamos ter o prédio pronto daqui a pouco, sem os móveis. Sem mobiliário, sem mesa para o pessoal sentar nessas salas individuais ou coletivas de estudo. Sem móveis para fazer as suas pesquisas nas áreas de pesquisa comum, a biblioteca não vai funcionar. Não dá para a gente ter um prédio muito bonito, muito funcional, muito adequado do ponto de vista de conforto acústico, de conforto climático, como veio do projeto que foi apresentado, acho que na última congregação presencial antes da pandemia. Então olha como faz tempo que a gente fala desse projeto, sem que a gente coloque as coisas para funcionar. Isso significa organizar todo o acervo da biblioteca ali com cuidado e para que ele seja bem conservado, né? E isso vai permitir, segundo eu acredito, que a gente tenha um fomento muito grande para a pesquisa, para as extensões. As extensões ganharam aí nesses últimos anos um papel extremamente importante. Incrível, né? Incrível. E inclusive a gente conversa muito sobre isso, sobre o papel que a extensão pode ter para fazer, às vezes, em algumas situações, das próprias disciplinas optativas, né? Disciplinas optativas que foram criadas na reforma da grade para funcionarem numa forma teórico-prática, elas ganham muito mais se elas se transformarem num projeto de extensão em que a prática vai ser conduzida e supervisionada pelos alunos e pelos professores numa sinergia com a comunidade, né? Porque a gente que é estudante, foi estudante na faculdade e é eterno aluno da faculdade, a gente sabe como é importante também reverter para a comunidade aquilo que a gente teve como grandes vantagens na nossa vida.
Eu aprendi demais nesses meus 30 anos de convívio na faculdade, e você também, e assim como nós, todos os demais. Então, saber que a gente tem um instrumento tão importante como as atividades de extensão para não só mostrar para os nossos alunos o que é possível fazer na prática, mas também atingir aquela pessoa do entorno da faculdade, seja esse entorno mais restrito, seja um entorno mais amplo, não tem preço, né? A gente se enriquece demais com isso. Gustavo, sabe uma coisa que eu notei, analisando o material que os alunos mandaram para a gente, se a gente for pegar o que veio do 11, o que veio de alguns coletivos, os pontos principais são os que estão no nosso projeto. Começa bandejão, a questão do espaço, da convivência desse abrigo que a gente precisa falar, e a questão das extensões. Eu fui uma que lutei muito, a gente não pode, nem quero, negar o nosso passado e tudo que a gente construiu 40 anos dentro daquela escola. Eu tenho muita preocupação com a formação dos nossos alunos. Eu acho que nós temos que continuar nesse papel de liderança e com o escopo de continuar formando as melhores cabeças para o setor público e para o setor privado. Nessa linha, as extensões nos últimos anos, eu tenho visto isso na chefia do DCO. As nossas extensões são extremamente procuradas para todo lado, tanto as nossas optativas quanto as nossas extensões, e elas estão funcionando muito bem, e eu estou observando isso muito de perto. A minha conclusão, de novo, 40 anos de praia, é que as extensões estão tendo um papel de agregar muito mais do que as optativas. Claro. Então você pega a molecada que gosta, sei lá, de contratos. Eu estou lançando uma agora com o professor Rui, a gente está lançando um centro que a gente quer que tenha repercussão nacional, mas enfim, de contratos. A gente põe todos os nossos estudantes que têm esse tipo de interesse para interagir conosco. Então vamos lá, quem que nós vamos chamar? Qual é a bibliografia? O que a gente vai estudar, etc. Também extensão não pode ser uma coisa largada, não. Os professores precisam trabalhar nas extensões. Certeza. Porque aí vai ter uma coisa que a gente tinha muito no nosso tempo, que é a convivência de professor com aluno. Eu fiz eu não conheço um professor que negue auxílio para aluno naquela escola, quando os alunos vêm nos procurar. E isso para mim foi fundamental na minha formação. Às vezes os alunos agradecem tanto, né? Ai, professora, obrigada por ter feito isso, aquilo. Cara, não agradeça, os meus professores me ajudaram. É o nosso papel aqui. Nós fomos ajudados e nós ajudamos. E essa troca com essa molecada, que tem muita área que eles sabem muito mais do que a gente. Tecnologia, então, por exemplo. Nem fala, mas muita coisa, muita vivência, eles já vão trazendo o universo deles, uma outra visão. E eu tenho visto o que se idealizava nas optativas, hoje em dia se concretizar muito mais na extensão. Eu estou lançando agora, né, como eu falei, a minha de contratos, mas eu fui convencida de que a extensão pode funcionar, porque eu estou vendo funcionar maravilhosamente no comercial. E a gente tem algumas coisas, por exemplo, no comercial, o grupo Direito e Pobreza, que foi, o professor Calixto começou, e hoje todo o departamento é bastante envolvido, etc. Esse grupo foi fundamental para virar jurisprudência numa questão de patentes, no Supremo Tribunal Federal. E realmente, olha, aquilo lá deixou uma parte da indústria farmacêutica bastante desgostosa, eu posso garantir para você. Claro. Mas foi uma coisa que economizou bilhão e bilhão para o país. E a gente tem, por exemplo, ligadas a... Parece comercial, mas não é comercial, né? A gente tem essa interface com... nossa, mas tem de tudo, de mercado de capitais, de coisas que são políticas públicas revertendo para o funcionamento da economia, para o funcionamento da nossa sociedade, e que está dando muito certo. Eu realmente acho que a gente precisa investir cada vez mais nisso. Mas eu insisto, hein? Tem que ter professor trabalhando. Tem que ter. E outra coisa, a gente precisa estar sempre ciente de que o Constituinte foi muito sábio nesse ponto da organização das universidades. Quando ele coloca que ensino, pesquisa e extensão são indissociáveis, isso tem que significar que a nossa atuação não pode ser só dentro da sala de aula. É verdade. Ela tem que ser também na extensão. Vocês têm lá as extensões do comercial, no internacional nós também temos. Eu estou lá com o laboratório diplomático. Que isso está funcionando super bem, né? Também. Tá bem legal. E as atividades de pesquisa que vão
organizando o conhecimento de uma forma única. Mas para isso acontecer, a diretoria tem que ser uma espécie de um amálgama de tudo isso. Não dá para a gente manter as diversas comissões que tem na faculdade, comissão de graduação, comissão de pós-graduação, que cuidam do ensino, cultura e extensão, pesquisa, inclusão e pertencimento, e a de cooperação internacional e nacional, trabalhando separadas. Eu insistia muito, das vezes em que eu estive à frente de comissões, da importância da gente trabalhar sinergicamente, todo mundo junto, remando o barco para a mesma direção. E isso muitas vezes não aconteceu. E não acontece muitas vezes porque falta à diretoria esse papel impulsionador. Isso é uma coisa que a gente já combinou que nós vamos fazer. E olhar o que está dando certo, investir no que está dando certo e ficar observando o tempo inteiro para você poder coordenar os fatores ali e corrigir alocar eventuais rotas que precisam ser corrigidas, mas com muito convencimento, com muita conversa, né? Eu acredito muito no nosso papel como um papel de mediadores do debate diálogo, dentro da faculdade. Sem dúvida. E aí, se a gente conseguir fazer essa mediação entre as comissões, entre os departamentos, com a participação da representação discente, com a participação dos representantes dos funcionários, e aí os funcionários também são um capítulo muito importante no funcionamento dessa máquina, a gente vai ter 4 anos bastante virtuosos. Sobre os funcionários... Isso que eu ia te pedir para falar, Gustavo, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais ver funcionário ir e não voltar nada. A impressão que eu tenho é que tem menos funcionário hoje em dia do que tinha na minha época na faculdade. Muito menos. Mas é surreal isso. Muito menos, porque houve... Fica todo mundo desatendido, professor infeliz, aluno infeliz, nada funciona, não tem pessoal, os funcionários estão desesperados. Houve um programa de demissão voluntária, a gente perdeu muitos funcionários e nós tivemos aí políticas na universidade que foram necessárias para a reorganização financeira de não reposição de vagas. Nessa gestão, houve essa reposição e houve também a realização de muitos concursos. Eu estive à frente disso por estar na diretoria da FUVEST, a FUVEST que fez os concursos para os funcionários, e a gente vê como várias unidades conseguiram repor, às vezes, até 80% do seu quadro funcional perdido. Eu não me conformo, e a gente nessa penúria. Só tivemos 3 ou 4 reposições. Então, assim, é preciso que a gente organize. A reitoria, nesses últimos 4 anos, e eu acho que nos próximos 4 também, pelas candidaturas que estão postas, ela trabalhou muito a partir de projetos. Fazer projeto dá trabalho, fazer projeto exige conversar com muita gente para entender quais são as necessidades e dá, sobretudo, um trabalho para transformar as diversas propostas numa proposta coerente e orgânica. A gente vai fazer isso, a gente sabe fazer isso. Então, a nossa preocupação vai ser, no primeiro dia de mandato, marcar uma reunião na reitoria com os órgãos responsáveis por isso e mostrar, por A mais B, como a faculdade não foi contemplada na reposição desses funcionários. E trabalhar com o próximo reitor ou a próxima reitora para que a gente consiga, pelo menos, sensibilizá-los da nossa necessidade. Se isso vai ser atendido ou não é uma outra coisa. Não depende só da gente. Mas a gente não pode ter preguiça, a gente não pode ficar encastelado apenas no gabinete da diretoria. A gente precisa circular na faculdade para ver os problemas de perto e a gente precisa ir até o local onde as soluções estão. E, infelizmente, na USP, muita coisa depende dos órgãos centrais. Sem recursos, sem distribuição de vagas, a gente não resolve muitos problemas. Se a gente não for lá pedir, nada disso vai acontecer. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que o fato de você ter nascido na cidade universitária, praticamente, e estar na FUVEST, e ter sido procurador-geral, e ter ralado tanto, e conhecer os caninhos daquela coisa, você acha que pode nos ajudar? Pé no chão, o que você acha? Eu acho que ajuda porque eu sei onde ir. Eu sei que muitas vezes não adianta ir falar com o diretor do DRH, seja ele quem for. Às vezes você consegue resolver aquilo conversando com um funcionário que eu conheço, que eu já interagi em várias reuniões, e vou lá e falo para a Elaine, ou para o Davi, ou para o João Pacheco, falo, olha,
está acontecendo esse tipo de problema, nós precisamos desse auxílio, como é que eu consigo fazer isso acontecer? E com a informação prestada por esses técnicos de extrema competência e de extrema experiência na universidade, a própria construção dos projetos fica muito mais aderente àquilo que a reitoria avalia. Então, preguiça não é o meu nome. Quem me conhece sabe, eu trabalho feito um condenado, ao mesmo tempo dou atenção em casa para os meus 3 filhos, para minha esposa. Para a Nora. Para a Nora, para o genro. E isso vai construindo um espaço de muita seriedade, né? Eu sou visto pelas pessoas como uma pessoa muito séria. E de palavra. E de palavra. Mas às vezes vem essa seriedade para o mal, né? Dizendo que eu tenho essa ou aquela propensão política. Ninguém sabe qual é a minha propensão política. Ninguém sabe qual é o partido em que eu voto. Eu posso garantir que não é um partido de direita, muito menos de extrema direita. Eu tenho vínculos históricos com partidos mais à esquerda. Agora, nunca fui filiado, ou pelo menos na história recente, não fui. Quando eu era jovem, eu cheguei a ser filiado, sim, mas não tenho filiação partidária, mas eu tenho muita disposição para o diálogo. Você pode perguntar para os funcionários mais antigos. Você era professora já quando eu fui assistente acadêmico. Eu nunca deixei de atender ninguém. Não. Fosse aluno, fosse funcionário, fosse professor. Como procurador, eu passava nas salas dos vários procuradores 1 ou 2 vezes por dia e já resolvia problemas, dúvidas, direcionamentos ali, conversando com as pessoas. Sabe que eu acho que você não vai lembrar? A Maíra, que é minha sócia há tanto tempo, teve uma questão na USP relacionada ao patinhas, lembra? Uhum. De animais. E você ficou muito doído com aquilo, e eu fui te perguntar, eu falei, Gustavo, e eu lembro que você, depois de um tempão, voltou para mim com a resposta, e você falou, na época você não deve lembrar disso, você falou para mim, falou, não deixa um pleito sem resposta, Paula, eu posso te falar que não vai dar, que não sei o que está acontecendo, mas eu não deixo um pleito sem resposta, e você me voltou praticamente com um memorando de tudo que estava acontecendo naquilo que você foi perguntar, isso eu não vou lembrar, para não sei o que lá, e o que estava acontecendo. É impossível a gente saber tudo, mas a gente precisa saber para quem perguntar. Eu lembro que você me voltou com um memorando. Gustavo, deixa eu emendar um outro assunto aqui que me preocupa. Na verdade, FECAP, o bendito do prédio novo. O que vai ser? A gente tem planos, eu sei que a gente tem, mas enfim, planos para aquilo. A gente está pensando em fazer de espaço de acolhimento? E aí? Você falou da FECAP, eu lembrei, quando eu fui representante de classe, o professor Vilaça era o diretor. Ele fazia reuniões semestrais com os representantes de classe. E ali foi a primeira vez que eu ouvi falar do interesse da faculdade por ter o prédio da FECAP, né? Então é um sonho antigo, é um sonho que agora se realizou, deu certo porque a FECAP queria sair dali. Então, foi feito todo um arranjo jurídico muito interessante. Queria dar os parabéns para os envolvidos na obtenção desse prédio, mas ele não pode ficar ali fechado, só abrir às sextas-feiras, porque na sexta-feira tem muita matéria optativa e muita matéria de pós, e aí precisa usar aquelas salas de aula. Ele precisa ser efetivamente integrado ao nosso dia a dia. Isso significa, por exemplo, a irrelevante medida, que até agora, até onde eu saiba, não foi tomada, que é o aditamento do contrato de limpeza e de vigilância. Como é que funciona isso? A gente tem um contrato de limpeza e vigilância na faculdade? São terceirizados, né, na universidade. É um contrato central e é preciso pedir uma nova medição da nossa área para mostrar a necessidade de cobrir, em termos de limpeza e de vigilância, esse novo espaço. Com isso feito, a ocupação ela vai poder acontecer e não é uma coisa difícil de fazer, é uma coisa fácil. Claro que tem impacto orçamentário, mas dá para fazer. Em seguida, a gente precisa sentar com os chefes de departamento, com os presidentes das comissões, com os assistentes
acadêmico, administrativo, financeiro, com a diretoria da biblioteca, com os representantes dos alunos, dos funcionários, para a gente ver quais são as possibilidades de ocupação desse prédio. O que eu acho é que a gente precisa fazer uma coisa que seja racional. Ou seja, não é oba-oba quem chegou primeiro tomou posse, né? Pelo amor de Deus. Não, claro que não. Não, né? Então a gente vai ter um plano, isso, né? Com base num plano, submeter ao Conselho Técnico Administrativo, o diretor... Não das nossas preferências pessoais, Claro lógico que não, né? Tem que ser uma coisa super objetiva. Pensada nos interesses da faculdade, do corpo de alunos, do corpo de funcionários e do corpo de professores. E depois submeter ao Conselho Técnico Administrativo. O CTA tem competências estatutárias e regimentais, como a congregação tem, e eles precisam funcionar nas suas competências. O diretor, a diretora, a vice-diretora, quando estiver no exercício da diretoria, não tem os poderes mágicos que muitas vezes a gente acha que eles têm. Isso é verdade. A gente depende de muita coisa dos órgãos colegiados, mas o diretor tem que ser esse mediador do diálogo. Ele precisa apresentar um plano e dizer, olha aqui, pensei nesta forma de ocupação. Agora, nem você nem eu somos os donos da verdade. Não é porque a gente acha que eu tenho as minhas ideias para a ocupação daquele prédio, mas não é porque eu acho que está o mais correto. E eu não tenho nenhum problema na minha vida de voltar atrás nas minhas propostas e nas minhas ideias, sobretudo quando me apresentam propostas melhores e mais adequadas, né? Eu tinha uma proposta, por exemplo, para o restaurante, que era construir a cozinha no espaço do centro, do Auditório 11 de Agosto, e fui convencido de que a área que o novo restaurante tem, e que não está mobiliada, como a gente sabe, ela é insuficiente. Então, não tem problema, vamos ampliar a área de refeição e vamos construir a cozinha num outro lugar contíguo, onde a comida chega adequadamente. Agora, o que não dá é para a gente servir comida para os nossos estudantes que vem feita num outro local e que é transportada a uma certa temperatura para chegar ali numa temperatura que a pessoa consiga comer. Isso é indigno por vários motivos. Primeiro porque não permite uma variação muito grande do cardápio. É indigno, a palavra é essa, é indigno, né? É indigno. A gente precisa ter uma cozinha onde os funcionários dessa empresa terceirizada que faz as refeições possam trazer os alimentos in natura, como a gente traz o supermercado para as nossas casas, e fazer ali a comida. Não faz sentido a comida ser feita na moca e trazida para a faculdade. Ela precisa ser feita em loco. E isso nós vamos fazer, e vamos fazer rápido, porque essa é uma emergência, uma situação emergencial, efetivamente, e nós vamos gastar toda a nossa energia no começo da gestão para fazer isso acontecer. Sem isso, não acho tem que a inclusão. gente não vai ter inclusão. É isso. Sem isso não tem inclusão. Gustavo, uma coisa que nos preocupa muito também é a questão de denúncias de assédio, de denúncias de racismo. É um assunto muito difícil, não é nosso, é um assunto global, né? É uma coisa, todas as faculdades estão lidando com isso. Vamos falar um pouco dos nossos planos para lidar, para pôr o dedo na ferida mesmo, porque a gente tá lá, não é para jogar problema para debaixo do tapete. Ah, não. Tem alguns colegas nossos falam uma coisa muito verdadeira. Na faculdade, o professor Tucci ensinou isso para todos nós. Na faculdade, se você coloca um problema para debaixo do tapete, deixa eu contar uma coisa. Esse problema multiplica que ele sai do controle. Acho que a maior lição, uma das maiores lições que o nosso querido professor Tucci deixou é essa, que você não pode colocar problema para debaixo do tapete na faculdade. E esse é um tremendo de um problema. Assédio, racismo, manifestações com as quais nenhum ser humano minimamente racional pode concordar. Né? Liberdade de expressão é uma coisa, outra coisa são essas manifestações. Como é que a gente está pensando em lidar com tudo isso? Eu falo a gente porque é a gente, né? A gente está conversando aqui, a gente está fazendo esse diálogo, mas enfim, isso tudo já foi... Realmente a gente diverge em alguns pontos, mas na maioria nós concordamos. Então pediria para você falar sobre isso um pouco. Olha, eu acho que nós estamos num momento em que essas questões, que não são novas, são questões que já aconteciam no passado, mas a gente está num momento em que as pessoas não têm mais nem vergonha
nem medo, e não é para ter vergonha, e não é para ter medo de denunciar esse tipo sim. de comportamento. Pensei que você fosse falar que as pessoas não têm mais vergonha de fazer algumas coisas que são inadmissíveis, enfim. Isso elas nunca tiveram. Isso Né? também é verdade. Quem é patológico nesse contexto nunca teve essa vergonha. Mas o que a gente precisa fazer o ideal seria, o Bobbio tem um texto muito interessante sobre o problema da guerra e as vias da paz. Ele diz a melhor forma de pacifismo é o pacifismo em que nós convencemos as pessoas a serem pacifistas. Mas ele vai ser extremamente eficaz se todo mundo aderir, mas ele é muito difícil de ser alcançado, né? Então, isso não pode significar, entretanto, que a gente não possa agir nessa direção. Então, campanhas de conscientização sobre assédio, sobre racismo e etc. precisam existir. A Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento faz muito bem esse papel. A nossa Comissão de Inclusão e Pertencimento vai fazer isso também na faculdade. Mas a gente não pode ter medo de enfrentar essas questões. Eu tenho para mim que a pessoa pode ser a minha melhor amiga. Às vezes a gente não conhece os nossos amigos bem. Verdade. Pode ser uma pessoa muito nossa amiga, mas que é adoecida nesse aspecto. Mas se chegar uma denúncia contra o meu melhor amigo ou a minha melhor amiga nesse aspecto, você pode ter certeza, eu não vou varrer para debaixo do tapete. Nós precisamos agir com força no sentido de convencer a comunidade da importância de denunciar, averiguar, porque também não pode ser uma caça às bruxas, porque senão daqui a pouco todo mundo sai denunciando tem que todo ser mundo responsável, sobre as coisas. Pois é. Seria muito fácil chegar e dizer o professor Gustavo me assediou, o professor Gustavo fez assédio moral contra mim. Eu, por exemplo, atendo as pessoas que me procuram na secretaria do meu departamento ou na minha sala com a porta aberta, porque eu não tenho nada para esconder de ninguém, né? Então essa é uma situação que a gente precisa ter muito cuidado e averiguar. Averigou, verificou que existe efetivamente os indícios necessários, processo disciplinar. Direito à ampla defesa, ao contraditório, a pessoa tem que fazer a sua linha de defesa, tem que ter direito à defesa técnica, mas se ficar comprovado, não tem outro caminho. Ou tem que expulsar, se for um aluno, ou tem que demitir a bem do serviço público, se for um funcionário, se for um professor. E com relação a isso, não há como a gente pensar na possibilidade de defender. Nós enfrentamos isso na congregação recentemente. Claro que é uma situação muito difícil. Eu, particularmente, não votei por uma razão. Eu fui testemunha nesse processo. Então eu não podia votar na medida em que eu conhecia elementos que outras pessoas não conheciam. Eu fui ouvido pela comissão como testemunha. E nesse contexto não participei da votação. Mas eu também já participei de comissões designadas pela reitoria em situações muito graves e muito drásticas, ou pela faculdade, também envolvendo docentes, e eu não tive receio nenhum. Posso te interromper? Claro. Eu sei que agora, nos últimos anos, você foi designado, eu sei porque a gente conversou tanto sobre isso, e eu sei o quanto você se empenhou e o quanto foi difícil. Você foi envolvido na investigação, não vamos citar nome, nada, porque não vem ao caso aqui, mas você foi envolvido na relatoria, na investigação de casos muito sensíveis na faculdade. E na universidade. E na universidade. Eu queria que você exemplificasse com o que você fez nos últimos anos para realmente efetivar isso que você está falando. Porque uma coisa, Gustavo, a gente volta para o mesmo ponto sempre. Uma coisa é ficar falando que vai fazer, etc, etc. Outra coisa é fazer. E ter feito, e ter coisa para mostrar. Então eu queria, por favor, que você falasse do teu sofrimento e do que você fez. Como é que você conduziu isso nos últimos tempos? Que eu acho que foi uma mudada de bandeira na faculdade, né? Foi uma virada de bandeira ali, de orientação. O que você fez? Eu fui designado pela direção da faculdade para fazer a apuração preliminar numa denúncia de assédio sexual praticada por um docente, né? E eu ouvi mais de 22 pessoas que se diziam vítimas nesse caso, além de ter ouvido os denunciantes também.
e de ter ouvido o próprio docente acusado, né? Eu dei toda a oportunidade para que ele manifestasse, embora a lei não diga necessariamente que ele devesse ser ouvido. Eu fiz isso no começo de janeiro, então eu trabalhei incessantemente no período mais difícil para mim, que é o período ali de finalzinho de dezembro. Eu tinha 30 dias para terminar o processo. Eu sou sua testemunha. Eu sou sua testemunha. E é difícil por quê? Porque eu estou com a segunda fase do vestibular acontecendo, né? Eu dirijo a FUVEST. A gente esquece que você é presidente da FUVEST e tem todo o caminhão lá para carregar, né? Então, eu ouvi todas as testemunhas possíveis e imagináveis até o começo do recesso, com a participação de uma secretária da Procuradoria, que foi designada pelo professor Bonizzi para a faculdade, para me auxiliar nesse trabalho. Depois, durante o recesso, outras vítimas apareceram, aí eu as ouvi sozinho, sempre por plataforma, né, de forma virtual, e recomendei a abertura da investigação, da apuração, com direito à ampla defesa, contraditória, ela está em andamento. Eu também fui designado pela Pró-Reitoria de Graduação. Uma coisa, desculpa, foi fácil? Não, nem então, um eu acho fácil, que isso né, as pessoas precisam nem saber. Nem um pouco fácil, porque assim, você percebe uma dor nas pessoas, que é uma dor, muitas vezes, que elas reprimiram por vários anos. Apareceu gente que tinha relatos de situações acontecidas há mais de 10 anos. Mas eu não podia deixar de ouvi-las. Eu não podia deixar de dar esse espaço para elas se exporem, mesmo sabendo que aquela conduta em si, concretamente, já estava prescrita, né? Gustavo, eu queria que você falasse. Muita gente quer jogar isso para debaixo do tapete, não quer? Às vezes, colegas que a gente nem imagina. Muita gente quer jogar para debaixo do tapete. Okay. Você sentiu isso? Sim, sim. Por quê, né? É engraçado isso. A gente tem que ver como as pessoas realmente se comportam. Muitas vezes é o aspecto da amizade. Né? Você tem uma amizade, você tem um vínculo, e você não tem, às vezes, o discernimento para romper com isso. É o que eu disse. Pode ser o meu melhor amigo. Se isso aparecer, eu não vou jogar para debaixo do tapete. Agora, um outro caso também que foi muito rumoroso, ele apareceu na imprensa durante muito tempo, depois simplesmente pararam de falar, foi uma denúncia que foi formulada num curso, que é o curso de Ciências Moleculares, e esse curso não é ligado a nenhuma unidade da USP. Ele é um curso ligado diretamente à Pró-Reitoria de Graduação. E eu fui designado presidente da comissão disciplinar contra uma série de alunos daquele curso que teriam, em tese, praticado ato de antissemitismo. Eu compus essa comissão com um professor da Faculdade de Medicina e uma professora do Instituto de Psicologia da USP. Nós ouvimos todos os envolvidos, as testemunhas, etc. E nós tivemos muita tranquilidade, sem sofrer pressão, nem da comunidade A, nem da comunidade B, porque se envolve antissemitismo, é óbvio que é uma situação muito sensível e que mexe muitas vezes com ideias e valores que misturam, às vezes, aquilo que é questão de governo e questão de Estado, né? Eu não tenho absolutamente nada contra o Estado de Israel, nem contra a formação de um Estado palestino. Eu tenho, sim, muitas vezes, restrições pessoais e acadêmicas com condutas que são adotadas pelo governo de uma dessas duas entidades ao longo da história, no trato com o outro povo. E isso, para mim, é inadmissível. Mas a gente avaliou aquilo com muita isenção e nós chegamos à conclusão de que antissemitismo, efetivamente, não havia. Todos os envolvidos que estavam sujeitos, em tese, a uma pena de expulsão da universidade, não sofreram essa reprimenda. Nós tivemos 2 ou 3 dos envolvidos que receberam uma pena de admoestação verbal, né, de advertência verbal. Por quê? Porque foram pessoas que, no uso das suas redes sociais privadas, se exaltaram e tomaram medidas que não convêm com a ética acadêmica, né? O Código de Ética da USP, feito na época em que a professora Nina era chefe de gabinete e secretária-geral depois, na gestão do professor Jacques Markovitch, ele é um código que
nos orienta como é que nós devemos nos comportar como membros da comunidade USP. Porque eu sou professor na USP, mas quando eu estou no supermercado fazendo as compras para minha casa, eu sou reconhecido por muita gente como o professor da USP. E se eu distrato o funcionário do mercado, eu estou faltando com a ética que é esperada de um professor da USP. Os funcionários da nossa faculdade sabem, mesmo eu tendo sido chefe de muitos deles da área acadêmica, quando eu fui assistente acadêmico, eu nunca distratei ninguém. Eu, esses dias, conversava com uma funcionária e ela disse, eu não te imagino bravo. Eu só posso dizer, não queira me ver bravo, porque quando eu fico bravo mesmo. Mas, ainda que eu esteja bravo, ainda que aquela pessoa tenha adotado a pior conduta do mundo, ela merece respeito. Eu nunca me esqueço, a dona Vilma, que era telefonista na faculdade, e que depois, quando os telefonistas foram realocados, ela foi trabalhar na seção de pessoal. Quando eu fui entregar os meus documentos, quando eu passei no concurso em 2009, a Vilminha chegou para mim e falou assim, ela me chamava de filho. Ela falou, filho, posso te pedir uma coisa? Eu falei, fala, Vilma. Ela disse assim, não muda não. A gente vê tanto professor, tanto aluno, que depois virou aluno de pós, virou professor, e mudou. Não muda não. Né? Então eu tenho isso assim como uma imagem que não sai da minha cabeça. Eu tenho muito carinho pela Vilma, muito carinho mesmo, até hoje. Era uma senhora de um coração monumental, né? E eu tô lá a cada dia e eu sou incapaz de passar por um corredor, ainda que seja 7h20 da manhã indo dar aula, ver uma funcionária ou um funcionário da limpeza passando um pano ali no chão ou varrendo e não dar bom dia. Isso é educação. Eu não viro a cara para ninguém, eu não torço o nariz para ninguém, eu tô ali com a porta sempre aberta. A porta sempre aberta para atender as pessoas. Eu acho que tem que ser isso.